Olá! Nós já estamos aqui aguardando e para essa live, aguardando os nossos amigos, aguardando também. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Eu vou digitar logo. Saúde. Olá, Ruth, que entrou. Como vai, Ruth? Saúde emocional. Estou aqui escrevendo o tema da nossa live de hoje. Saúde emocional, para fixar, para quem entrar na família. Teremos um convidado especial hoje. Uau! Legal, Carla, Ruth, Gabriela, Gabi, Norma. Oi, Normélia. Estamos aqui e um prazer enorme receber vocês. Nós estamos aguardando aí o nosso convidado entrar. E esse tema tão importante, já que nós estamos em isolamento social e precisamos falar de saúde, mais do que nunca saúde emocional, né, gente? O que vocês dizem aí? Vão dando aí, falando aí alguma coisa, podem tocar aí nos coraçõezinhos, porque quanto mais vocês tocarem, mais o Instagram, ele distribui, ele divulga, e precisamos estar conversando sobre isso, não é? Como é que vocês estão? Digam aí como é que está a família de vocês. Oi, Mana. Oi, Nayana. Prazer enorme, Nayana, receber você. Jorge Kleber aí. Que bom que pelo menos virtualmente nós estamos nos vendo, estamos nos comunicando. Camila. Prazer enorme, Camila. E estamos aqui aguardando o nosso convidado, esperando que ele entre. Ele é Valmir Vasconcelos, um psicólogo que temos extrema confiança no seu trabalho, na sua pessoa, na sua postura. E nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. E uma pergunta que eu estava me fazendo, gente, é o seguinte. Eu estou aqui limpando meu óculos. É o seguinte, será que essa quarentena, o Covid, veio evidenciar a nossa ignorância emocional? E eu tô falando a partir de mim. Opa! Então, o nosso convidado aqui, vamos ver aqui, para ele entrar, estamos aguardando. Então, ele entrar, um abraço. E aí, olha aí. E aí? Oi, querida Lúcia. Olá! Prazer enorme. Muito bom estar contigo. Também. Olha só, Vai te bate-papo. olha só, eu estava conversando aqui com os nossos amigos. A Júnia entrou aí. Oi, Júnia. Savana. É essencial hoje. Ruth, a Ruth também. Temos gente aí prestigiando a gente. Beijo, Ruth. Beijo no Emanuel. Gente boa, essa turma que está aí. Eu estava pensando o seguinte. Será que essa quarentena está evidenciando a nossa ignorância emocional? Em razão de que a gente não está sabendo lidar com esse tempo, que para uns está sendo produtivo e para outros não. Para alguns estão... Inclusive, teve uma pesquisa, existe uma rede social chamada Fishboa, que 54% dos trabalhadores estão preocupados com sua saúde e com o emprego.
E eu acredito que isso está gerando ansiedade nas pessoas. E Sem dúvida, Lúcia. eu gostaria que o seguinte, você é nosso convidado hoje, né? O nosso tema Que é privilégio. saúde emocional na família. Onde nós estamos com uma convivência praticamente de 24 horas. Como é que nós podemos lidar com esse tempo precioso que nós temos nas nossas mãos? Bom, Lúcia... Se apresente e... Bom, gente, muito bom estar aqui com a Lúcia, minha amiga, admiradora particular, né? Uma pessoa que me inspira também para continuarmos vivendo as situações diversas e circunstanciais da vida. Eu sou Valmir Vasconcelos, sou psicólogo, tá bom? Atuo na área, sou psicólogo clínico. Além de psicólogo, também sou pastor de uma igreja, da Igreja Batista, e também atuo na área como um palestrante. Quando nós quando nós pensamos, na verdade, em saúde emocional, a gente precisa entender ou buscar compreender este ser humano numa visão maior, né? Porque restringir apenas o emocional é minimizar a visão de homem a partir de uma sociedade plural. Sim. Então, quando nós pensamos neste ser humano, a gente pensa num ser humano biopsicossocial espiritual. Muito embora este conceito seja um conceito ainda assim minimizador deste homem. Porque o ser humano é muito mais que isso. Mas a literatura traz esta perspectiva de ser humano. Então, não tem como nós separarmos este ser humano emocional, do físico, do social, né, Lúcia? Do também espiritual, independentemente da sua religião. Nós somos seres espirituais, muito embora a Organização Mundial de Saúde tenha eliminado este item, né, espiritual, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, tinha uma conotação religiosa, quando, na verdade, hoje, né, a própria psicologia, por exemplo, eu dei uma disciplina de mestrado na Universidade Federal do Pará, que se falou sobre espiritualidade e saúde mental. Então, existe um resgate hoje da própria psicologia, né, de trazer para junto dela a importância da espiritualidade. Por exemplo... Inclusive, por exemplo, o Victor a Frankl medicina está reconhecendo isso, né? Exatamente. A espiritualidade para o processo de cura física do paciente. Exatamente. Quantos sintomas, né? Por exemplo, os sintomas psicossomáticos, por exemplo, a pessoa tem um aumento de pressão, ou a pessoa tem os seus batimentos cardíacos aumentados, vai parar no médico, mas não, você não tem nada, procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar, um coach, no caso da Lúcia, né, Lúcia? Então, a gente percebe este ser humano nessa perspectiva. Resgatando a questão da importância da espiritualidade, só para a gente fechar isso, o Viktor Frankl, né, um austríaco, que criou uma abordagem dentro da psicologia que se chama logoterapia. Logo, o significado de logo, para ele, tinha... Dentro da filosofia tem vários conceitos de logos, né? Ou de logos, como você queira falar. No caso da logoterapia, é sentido. E terapia do sentido da vida. Então, ele descreveu a importância também de se abrir espaço para a espiritualidade. Inclusive, ele entende que a logoterapia é o ápice, né? A espiritualidade é o ápice desse ser humano que não vive só neste mundo, mas que precisa viver o transcendente. Bom, este ser humano, Lúcia, e gente boa que está aí nos ouvindo, a gente precisa enxergar... Tá chegando aí, tem gente boa chegando aí, a Verônica, Verônica Brelais, aí tá ouvindo Verônica você. Brelais. Esse Brelais aí eu conheço, mas não sei se é ligado à mesma família, né? Isso.
Então, Então, esse ser humano biopsicossocial, espiritual, ele precisa ser visto como um ser humano integrado. Não dá para contemplar o emocional e esquecer do físico, esquecer do social. É como se fosse mais ou menos a gente olhar uma árvore e não conseguir enxergar uma floresta. Então, contemplar apenas o emocional é cuidar de uma árvore e esquecer da floresta. Então, este ser humano precisa ser visto de uma forma holística, ampla, né, Lúcia? isso. Agora, quando a gente conversou, né, sobre essa mesma questão do emocional, é porque a inquietude, né, que o ser está passando por esse momento em que está isolado socialmente e que tem agudizado algumas questões, como a ansiedade. E a ansiedade gerada talvez por o medo da contaminação, né, de resguardar a sua saúde física, a questão da própria conjuntura sociopolítica, econômica que está alterada, gerando a questão mesmo do desemprego e até mesmo de um fantasma que possa existir. Eu digo que depois desse período que nós passarmos, o mundo do trabalho e das relações de trabalho, ela nunca mais serão a mesma. Porque nós teremos mudado. Possivelmente, uma grande parte da população, ela vai ter mudado a sua perspectiva, que hoje o mais importante é o ser do que o ter. Sim, né? Sem dúvida, né? Então, e o quanto nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar para dentro das nossas famílias, da educação que nós estamos dando para os nossos filhos e preocupados com o que nós estamos deixando de legado para esse mundo. Sim, então, sem dúvida. Você colocou alguns elementos importantes. O Covid-19, ele trouxe consigo, né, várias situações, além do adoecimento físico. Teve o adoecimento psíquico também, que é assim, tem a questão do medo de perder o emprego, ou do medo do sustento, de perder o sustento, ou a dignidade da família, o medo de ser acometido do vírus, né, diante do caos na saúde, no caos sanitário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o Covid-19 trouxe várias situações, né, para a sociedade hoje. Então, assim, é preciso compreender este momento. Primeiramente, eu tenho falado para os meus clientes que acolha este seu medo, acolha este seu receio, esta ansiedade. Reconheça isso. A insegurança, né? Hã? A insegurança, acolher a insegurança. Isso. Acolha isso. Não adianta, neste momento, eu tenho orientado, não caia, não mergulhe neste momento de cobrança que muitas pessoas, né, têm mergulhado. A minha rotina tem que ser assim, eu preciso preservar isso, eu preciso manter isso. E, às vezes, não é possível, porque o tempo é diferente, o momento é diferente, e isto vai causar ansiedade, vai causar estresse no seio familiar, vai causar desentendimento, se não acolher esse tempo difícil que todos nós estamos vivendo. Exatamente, concordo. Né, Lúcia? Até por isso, a necessidade, a gente pode já até assim começar dando algumas dicas, já que nós estamos entrando assim no cerne do que seja essa saúde emocional. E uma das coisas primeiras que nós precisamos mudar é os nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento, né? A forma como nós enxergamos as coisas. E aí, o que você fala sobre isso, sobre a questão da gente mudar o foco? Mesmo que as coisas estejam aí, a maneira como eu estou enxergando essa situação, ela pode gerar menos ou mais ansiedade em mim. Quando você fala nesse estado, que essa possível pessoa possa se encontrar, possa estar, a gente precisa, primeiro, inicialmente, partir do conceito, que eu sou bastante crítico, do conceito da Organização Mundial de Saúde, quando se fala em saúde. O conceito de saúde
para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o perfeito, olha só que peso, o perfeito bem-estar físico, mental, e até anotei aqui para não esquecer, e social. Olha só o peso inicialmente deste conceito da Organização Mundial de Saúde, quando apresenta o conceito de saúde, o perfeito bem-estar. Quando a gente pensa no conceito de bem-estar, onde isso é possível? A perfeição do bem-estar. Então, isso termina gerando uma cobrança excessiva e a busca desenfreada e adoecida pelo perfeito bem-estar. Então, é preciso ter cuidado com isso. Opa! Olá, Janaína. Está falhando a transmissão. O que vocês dizem aí? Como está a transmissão para vocês? Me ouvir? Está conseguindo acompanhar aí? Só dá um alôzinho aí para a gente, para aqueles que estão ouvindo. Tá aí, Júnia? Tá ouvindo bem aí? Tá? Pronto. A Júnia tá ouvindo bem aqui. Não sei se ela tá me ouvindo daqui ou do celular. Então vamos lá, Lúcia. Ah, tá cortando um pouquinho. Mas é coisa de internet, né? Infelizmente. Exatamente. Então, assim, é preciso compreender o momento que nós estamos, né? É preciso compreender o momento que nós estamos. Este não é um momento de busca de perfeição, de bem-estar completo. É preciso ter sensibilidade, por exemplo, em relação à família, esse movimento e o funcionamento de empatia com os integrantes da família, porque em algum momento vai haver desequilíbrio emocional diante de um tempo diferente, que até para mim está falhando um pouco. Por exemplo, a criança, ela teve a sua rotina alterada. Completamente alterado. Romi, está falhando demais. Eu gostaria que as pessoas dissessem se a minha está falhando, para a gente poder, se é só a dele que está falando, porque ele agora, vamos ver se voltou de repente. Ok. Agora retornou. Então, eu não sei até onde eles conseguiram ouvir, né? Não, você estava falando sobre essa questão de nós não termos uma exigência elevada conosco mesmo, de perfeição, né? De não termos essa exigência. Porque todos os integrantes da família, eles tiveram as suas agendas mudadas. Tiveram as suas agendas mudadas. A criança que não... Parece que a minha tá boa e parece que a do Valmir está com problema, né? E talvez a localização, talvez eu não sei. Quem? A sua não está falhando. É a minha ou é da Lúcia? A sua, pastor. A sua que está falhando. A minha que está falhando. Voltou agora? Está falhando. Voltou agora? Voltou, ok. Então, a Ruth até colocou, a rotina da criança mudou, a rotina dos pais mudaram,
né? Então precisa ter paciência, sensibilidade, empatia, quando a coisa não anda como você gostaria que andasse, quando as coisas não acontecessem como você gostaria que acontecesse. Então é preciso ter muita calma e sensibilidade e empatia neste momento. Exatamente. E aí nós poderíamos até, nesse caso, ter empatia, acolher nós mesmos e acolhermos a nossa família, né? Diante Exatamente. desse cenário, que não é um cenário muito claro em todos os sentidos, mas que nós precisamos resguardar essa saúde, a nossa saúde de uma maneira integral, como nós falamos, como você falou no início. E eu Uhum. acredito que uma das coisas que pode muito ajudar, uma dica, é nós nos esforçarmos, mesmo nesse cenário incerto, nós mantemos uma rotina, Sim, criarmos uma sim. rotina regular. Por Uhum. quê? Porque nós precisamos, eu pelo menos, te confesso, eu gosto de me sentir produtiva. Então, como as crianças, por exemplo, a maioria ou a totalidade das escolas privadas estão em aulas online, quem estuda de manhã tem aula pela manhã, quem estuda à tarde tem aula à tarde. Então, nós precisamos seguir. Se nós acordarmos 9, 10 horas da manhã, nós não vamos conseguir cumprir a rotina daquele dia de estudo, por exemplo. E Uhum. eu Uhum. tenho um filho, eu tenho meu filho menor, que se ele não acordar às 7 horas da manhã para receber as aulas e começar a rotina, ele passa o dia péssimo. Péssimo. É. Ah. Porque ele quer até meio-dia, 1 hora, estar com as tarefas dele cumpridas. Aham. Então, Aham. para eu sabendo disso, eu adaptei a rotina, inclusive de eu acordar. Eu não estou acordando muito diferente do que eu acordava quando nós não estávamos no isolamento. Então, de Uhum. repente, o estresse da família, na família, ou essa instabilidade emocional, seja gerada por essa falta de rotina. Será que, Uhum. teoricamente, nós estamos mais tempo dentro de casa, nós não temos que ter uma rotina? Não, eu concordo, sem dúvida. A rotina, ela é importante. Agora, é preciso ter o cuidado, porque nós que somos, nós pais que somos produtivos, nós profissionais liberais que somos produtivos, que tínhamos uma rotina, as crianças também que tinham uma Uhum. rotina, né? De quê? De atividade, de contato com as crianças, da escola, do passeio, do shopping, da pracinha. Então, isto foi mudado. Não podemos, né, incorrer no erro, a gente precisa tentar para não trazer a rotina antiga, e Sim. encaixar na rotina nova. É preciso Aham. ter cuidado com isso, porque nós tínhamos uma rotina de produtividade e hoje não está sendo tão produtiva assim por conta de diversas situações do contexto social, do seu emocional, do seu estado físico, desse ser humano integral, né? Então precisa ter cuidado. É mais ou menos assim. É tentar encaixar, pegar uma caixa grande e tentar encaixar numa caixa pequena. Não vai encaixar isso. E isto, a tentativa disso, né, de pegar uma caixa Sim, grande e encaixar numa sim, pequena, pode ser gerador de ansiedade, né, de processos ansiogênicos. Então, exato. precisa ter calma em relação a isso. Em relação à Não, rotina. A rotina é importante. é como a Tayana está dizendo, é uma nova rotina. Então, Sim, nós uma nova temos que dar rotina. conta, por exemplo, da escola. Então, nós vamos ter que dar conta da escola, então eu não posso, né, deixar como a última coisa, porque eu preciso dar conta e como Sim, responsabilidade que eles precisam. Né? sim. Mas é o tempo também, né? Eu digo manter uma rotina regular, mas é com relação à questão da alimentação, do sono, das atividades escolares, mas também Uhum. aproveitar um tempo para atualizar algumas coisas, né? Seria Sim, talvez uma segunda dica.
Os pais e Exatamente. as crianças, e os filhos. Sim. Eu penso assim, eu penso que as orientações que eu tenho dado é o seguinte, buscar atividades prazerosas, né? Usar a criatividade é muito importante. Eu fiz um joguinho aqui com meu filho, simples, simples, simples. Peguei a lajota de casa e coloquei uns números, né, dentro da lajota, coloquei a fita isolante e a gente pulava número 8, aí pulava número 8, número 5, aí pulava no número 5. Então, você pode usar a sua criatividade para interagir com a família, né? Você pode usar a sua criatividade para nutrir a você mesmo, porque os pais não podem ter um movimento e um funcionamento neste momento apenas para os filhos esquecerem deles, dessa Sim, nutrição dele, dessa individualidade dele. sim, Precisa ter um movimento de coletividade, mas precisa ter um movimento de individualidade, sim. né? Então, é preciso ter esta interação, é importante. É importante ter a rotina, como a Tayana, né, colocou aqui, né? É tua filha, né, Tayana? Não, ela é minha Tua sobrinha. sobrinha. Tua É, sobrinha. Ah, sim. Então, teus filhos são menores, né? Teus filhos são menores. é, Então, assim, é preciso ter esta criatividade, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter o cuidado de como você vai conviver com seus familiares para que você não gere um fator estressor dentro. Só uma observação, Lúcia, em relação à emoção. E a emoção, né, quando nós falamos de emoção, nós pensamos assim, o que é emoção? A palavra emoção vem do latim e significa mover para fora, né? Mover para fora. Expresse a sua alegria, né? Expresse os seus talentos cantando, buscando aprender um instrumento, fazendo um curso, procurando ler um livro, baixe da internet, assista um bom filme. Aproveite esse tempo para ter o seu tempo, o tempo seu, da e sua individualidade. nós só podemos cuidar bem do outro se nós estivermos bem, não é? Nós só podemos cuidar do outro se não, bem, dos filhos, né, das demais coisas, se nós estivermos bem. Então, Exatamente. eu sempre penso, eu tenho uma sigla que eu carrego comigo, que é CCE. O que significa CCE? CCE significa conexão, e é conexão comigo mesmo e com o outro. Eu preciso ter uma constância, um padrão de constância, nem né, triste demais, nem alegre demais. E aí eu parto para a terceira letra, que é a questão do equilíbrio. Então, conexão, Uhum. constância e equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, é nós equilibrarmos as coisas de uma forma e até o nível de exigência não está muito alto, para não gerar essa ansiedade. Eu, como mãe, eu vou poder dar conta todos os dias, 100% das atividades domésticas, da atividade com os filhos, acompanhar. Não, não vai ser possível. Não vai É. ser. E aí eu vou precisar Uhum. pedir apoio, eu vou precisar me afastar, porque eu digo que na educação dos filhos, Valmir, quem está nos ouvindo, né? Nós precisamos ter uma visão bem clara do que foi a nossa infância, do que é a nossa adultice, a nossa vida adulta, e também os próprios filhos, que eles estão interligados. Então, no Uhum. processo de educar, eu vou fazer, muitas vezes, eu estou refletindo aquilo que eu recebi, de bom ou de não tão bom, e aí Uhum. acabo repassando. E eu acredito que esse é um momento, eu digo que nada é por acaso e nós precisamos, que não há momento errado, nem coisas erradas, desde que a gente aprenda algo, nos traga Uhum. aprendizado. Né? Então, Uhum. é um momento da gente, mesmo isolado, se conectar com a gente mesmo, se conectar com coisas boas, com pessoas boas, se conectar a Deus. Né? Se nós temos ou a nossa fé
família, né? Não sei se todos têm, né? Sim, sim. E buscar mesmo ampliar a nossa visão de mundo, de vida, de forma que nós não possamos pirar aqui, como a Júlia está dizendo, né? Às vezes a gente pira se a família não ajuda. Júlia, deixa eu dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido. Nossos maridos, nossos filhos, eles não nos ajudam em casa. Sabe por quê? Porque a ajuda, ela pode ser momentânea, ela pode ser esporádica, e a pessoa dá se ela quiser. Todos nós precisamos entender que a família ela é uma cooperativa e que todos têm uma responsabilidade. Todos estão lá para colaborar com o espaço organizado, com as tarefas, com as alegrias, com as tristezas, para a gente poder, inclusive, diminuir a ansiedade e nos destituir desse papel de Mulher Maravilha, né? De É importante super-heroína. essa questão das tarefas da casa, que a Júnia colocou aqui, né? Até colocou aqui todo mundo ajuda, ajuda mesmo, né? Mas como é que a gente faz? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, tenho um de 16 e um outro de 8 anos. É preciso a gente ter o cuidado de nós, enquanto pais, não imprimirmos para os nossos filhos a nossa concepção de organização. Por exemplo, eu tenho um jeito de arrumar a cama. Então, eu não posso, por exemplo, exigir do meu filho que ele arrume a cama do jeito que o Valmir arruma a cama, né? Então, é preciso ter esse cuidado de não imprimir essa minha forma de ser dentro do meu filho, com algumas observações, obviamente, mas, por exemplo, o João Marcos, ele brigou aqui. Ah, pai, o Felipe, meu filho, ele não quer arrumar a casa, não quer arrumar a cama como eu gosto. Eu disse, de quem é a cama? A cama é sua? Então, Felipe, ele vai arrumar a cama do jeito que ele gosta. Né? Então, é preciso ter cuidado para que a gente não imprima um peso de perfeição dentro da educação dos filhos, né? E você trouxe uma contribuição muito importante de termos esse filtro, de não levarmos as frustrações enquanto pais, né? Para os filhos, né? É preciso ter aí um filtro, aí você vai conseguir fazer esse filtro ou fazendo terapia ou procurando a Lúcia como coach aí, né? Então é preciso ter esse cuidado, essa sensibilidade, o que de mim, da minha história, da sua história, eu estou querendo imprimir no meu filho que não é funcional, que não é saudável, que não é nutritivo para os meus filhos. Opa, isso aqui tem total ligação com a sua história. Isso não vai ajudar. Então, opa, suspende isso aqui. Isso é coisa sua. Se você tem dificuldade em conviver com isso, em lidar com isso, procure os profissionais para que você possa ser ajudado nesta área. É exatamente isso, né? Então, assim, eu acredito que uma das coisas que nós precisamos, nós estamos orientados a não ter aglomeração, a não fazer aglomeração. Mas nós podemos promover encontros emocionais dentro da família, né? Que não haja só o ajuntamento físico, mas o ajuntamento emocional também. De compreender que eu não sou perfeita, então eu não tenho como exigir perfeição do outro. Parece simples, mas no dia a dia isso dá uns nós que precisam ser desatados, né? Para a gente poder ter clareza, né, de fato, de como as coisas se organizam. E a gente precisa... eu sempre penso que nós temos os nossos momentos, pode haver os nossos momentos de desequilíbrio. Às vezes, na hora da correção, na hora da orientação, na hora da disciplina. Mas eu digo sempre que o seguinte, toda vez que nós corrigirmos os nossos filhos, nós precisamos ter clareza se nós estamos disciplinando ou se nós estamos punindo o nosso filho por aquele comportamento, por aquela atitude, porque tem diferença.
Aí a gente Uhum, sem lembra que a dúvida. própria psicologia positiva e a disciplina positiva, ela vem nos trazer alguns elementos muito importantes dessa compreensão. Porque quando eu disciplino em amor, eu estou dizendo que aquele comportamento ele não é adequado. Mas quando eu Uhum, puno, eu estou punindo a pessoa por aquele comportamento. Então, uhum, nós precisamos, nessa convivência, né, potencializada, né, uma convivência maior, potencializada por esse isolamento social que nós estamos tendo, nós precisamos ter essa clareza com os nossos. E aí desenvolver habilidades que nós estamos precisando muito todos os dias, de paciência, de uhum. tolerância. Nós queremos muito que o outro seja conosco, mas nós não somos com o outro. Então, nós precisamos desenvolver isso. Né? Tem alguém aí dizendo que está perfeito aí os comentários que estão. É preciso ter essa paciência no comportamento dos integrantes da família, das pessoas enquanto pais, né? Esse comportamento, às vezes, é um comportamento inadequado, por conta de todo o momento que todos nós estamos vivendo. Então, o comportamento, às vezes, pode ser inadequado na orientação, na disciplina, né? Na correção de algum erro do filho. Então, pode ter, tá? Não coloque, não tente colocar uma carga em você de perfeição a ponto de dizer, caramba, eu não sou o pai ideal, não sou um pai perfeito. Esse pai perfeito não existe. Em algum momento vai ter algum comportamento inadequado na educação, na correção, na relação conjugal, na relação familiar. Pode ter. Mas busque ou tente buscar essa disciplina que eu sempre falo aqui, tenho falado aqui, é a orientação e a palavra, até esqueci da palavra. Tu lembra, Júnior, aí? Da palavra, Júnior? Travou, Eu esqueci da travou, palavrinha. Travou? travou. Agora fala, melhorou. Então, buscar, né, tentar buscar nesse momento, por mais que tenha um comportamento inadequado, da palavrinha, Júnior, que eu até esqueci que a gente usa aqui em casa, é pedir com carinho, não é com carinho, é pedir com doçura, né? Ou seja, até tanto eles comigo e nós com eles. Por exemplo, vou dar uma experiência rapidinho aqui, ontem que aconteceu, eu estava já no meu quarto, e aí eu pedi para o meu menor, disse assim, pega uma água para o papai, filho, por favor. Aí ele disse assim, só porque você pediu com doçura, eu vou pegar água para você lá na cozinha. Então, buscar ter esta harmonia familiar, com doçura, né? Às vezes vai ter o desequilíbrio emocional, você enquanto pai, você enquanto filho, diante desse contexto de diferença, de diferente que estamos, tá certo? Perguntando o que é disciplina. Eu Está digo assim, perguntando aí? não, na verdade, pedindo para a gente exemplificar como essa questão da disciplina em amor. Ah, da disciplina. É, Que seria Disciplina, essa? amor. eu digo que a disciplina em amor, ela começa pelo diálogo, né? Pela Sim. compreensão muito clara para todos os membros da família, quais são os valores, quais são os princípios dessa família, porque a partir daí os comportamentos e as atitudes elas vão ser modeladas. Se eu acredito, Uhum. se é um princípio da família, é um valor da família, a honestidade, então eu não vou aceitar mentiras. Né? Se é um princípio da família o respeito, todas as pessoas devem ser respeitadas. Então, Sim. a partir do momento em que todos tiverem clareza, e é legal fazer isso, né? A família fazer esse exercício, as empresas têm a sua missão, sua visão, as famílias deveriam ter também, inclusive para a partir, né, de pequenas, elas terem clareza do que a família acredita, e a partir daí é que todas as crenças, todo o comportamento ele é desenvolvido. Então, quando eu falo de disciplinar em amor, é usar o tom certo na conversa, sem raiva,
Se eu estiver a ponto de explodir, então que eu vá lá e me acalme primeiro para depois conversar. Eu vou ter muito mais condições de ser ouvida se eu estiver calma, né? E eu sempre falo que a gente pode fazer uns exercícios. Quem participa comigo das rodas de conversa, né? Os pais de excelência, as mães de excelência que estão aí, eu sempre tenho a técnica dos 7 segundos, né? Você está com raiva, o filho aprontou, você está com um limite zero de tolerância. Pense em 7 coisas que vai exigir de você parar. Por exemplo, conseguiria dizer para mim, é um exemplo clássico que eu sempre falo, o nome dos 7 anões da Branca de Neve? 7 anões. Fala aí rapidamente o nome dos 7 anões. Não conseguiria. Então, vamos aplicar 7 porque você tem condições do seu cérebro, né? Cessar aquele movimento de agitação, de raiva, porque você vai pensar, 7 anões, soneca, mestre, zangado, atixim, e aí o que mais? Aí isso é bom até para o próprio filho. E aí a gente tem umas experiências bem legais de pessoas que conseguiram aplicar. A Nayana, que está aqui conosco, que participa dessa conversa, e ela, se Lúcia, funciona, que é uma beleza isso, porque ela tira o nosso foco, o pensamento daquilo, e eu retorno e eu tenho condições de dialogar com meu filho ou com meus filhos. Então, a gente precisa, nesse processo de disciplina, e a gente, com isso, com essas atitudes, a gente vai auxiliando a nossa saúde emocional em razão dessa convivência, desse biopsicossocial que nós somos, né? E que nós vamos, que eu digo que que eu tenho, inclusive, sido procurada, estou sendo procurada muito por mães, por pais, e nesse momento, a dificuldade que estão tendo justamente desse diálogo, dessa convivência, e de como até colocar limites. Se colocar limites, a gente fica, né? A nível de complementação, Lúcia, do que você falou, é preciso ter cuidado em relação à padronização da educação, né? Cada criança ela é um ser diferente da outra, né? Isto é a coisa bela da criação que o próprio Deus imprimiu. Então, eu sou diferente de Júnior, sou diferente da Lúcia, de todos os demais. Isso é Hã? É maravilhoso isso, já pensou? Isso é maravilhoso. Então, quando nós tentamos padronizar a educação, nós estamos cometendo um grave erro. Por quê? Eu recebo crianças no consultório que diz assim, pais, por exemplo, que diz assim, não, eu faço isso porque deu certo comigo e vai dar certo com o meu filho. O meu pai sempre ensinou assim, sempre falou assim, sempre viveu assim, né? Só falta cantar a música Gabriela, né? Então, as pessoas, o tempo é diferente, a geração é diferente, o mundo é diferente e as pessoas são diferentes. Então, é preciso ter cuidado. E na hora da disciplina, escutar. Porque a educação não é uma via de mão única. A educação é uma via de mão dupla, em que eu falo, mas eu também escuto, né? Em que a criança tenha a oportunidade de dizer o que levou ela a fazer aquilo, o que aconteceu para que ela esteja vivendo isso. Às vezes ela não está bem, a mudança, né, da rotina, no caso hoje. Ah, filho, por que você fez isso? Ah, pai, porque eu estou estressado, porque eu não estou bem, porque eu estou muito irritado. É preciso abrir a oportunidade para essa criança falar. Porque quando nós... Não estou aqui contestando a disciplina em amor, não sei quem perguntou, acho que foi a Tayana que perguntou, a disciplina em amor é a disciplina em que eu escuto, mas eu também falo, e busco nesta disciplina a correção, né,
a partir de um diálogo estabelecido, buscando na criança o reconhecimento dos seus erros. Porque não adianta eu imprimir uma educação, você está em disciplina por causa disso. A criança às vezes não sabe nem o que é certo e o que é errado. Não sabe por que ela está na disciplina, porque É não foi oportunizado para ela a fala. não que se faz de disciplina com castigo. Disciplinar não tem nada a ver, tem um outro olhar do que seja. E além do mais, se, por exemplo, você tem 2 filhos e você está educando igual as 2 crianças, está errado, são personalidades diferentes. São pessoas Sim. diferentes. Os princípios, eles são os mesmos. Porém, a forma de educar, ela vai ser diferente. Vai ser Aham. completamente diferente, por ser seres diferentes. Então, eu preciso compreender que o outro, por isso eu preciso respeitar o meu filho. Não sou eu. Aquela história, né? Eu escrevi até um artigo recente que eu publiquei até no LinkedIn, coloquei o link até no meu Face, que é o seguinte, aquela história ultrapassada de quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe mais. É. Não existe. Você não constrói a sua autoridade de mãe, de pai, de responsável por uma criança baseado nisso. Então, porque se isso valesse mesmo, não teríamos tanto casos de insucesso, de problemas sociais. Eu sou assistente social também e acompanho inúmeros casos. Né? As mazelas da nossa sociedade, elas são praticadas por seres, e a gente pergunta, uma das primeiras perguntas, cadê a família? E aí uma desestrutura pode até, ou não tem, de fato, ou os tem, né? Ou tem essa família, mas ela não é uma família. Então, nós Uhum. precisamos estar com essa compreensão, né, do que seja de fato. Por Tem incrível que algumas. pareça, deixa eu falar uma coisa. Oi, Rogério. Entrou aí o Everaldo, entrou a Ana Keila. Então, olá, gente. Prazer enorme. Só está faltando aqui pelo meu horário 14 minutos. Olha só. Eita, passou rápido, Uau, hein? passa rápido. Alguém disse aí, que papo produtivo, que papo. Nós estamos gostando demais, inclusive assim, com a participação de vocês. E com certeza nós temos muito mais a contribuir, né? E nós estamos prontos a isso, né, Valmir? Estamos Sim, prontos com a certeza. dar a Eu nossa sempre contribuição. digo que a minha também segunda profissão, eu sou pastor, né? Algumas pessoas sabem aqui, mas a psicologia também é um ministério que eu também vejo como um ministério. Na verdade, a profissão eu vejo como ministério. Se você quer saber mais sobre isso, Lúcia, inclusive, só uma dica aqui, o Mário Simões, de São Paulo, meu amigo, escritor, ele escreveu ele ofereceu tem uma palestra dele, melhor dizendo, no YouTube, que fala sobre minha profissão, meu ministério. Dá uma olhada lá no YouTube, que é bacana. Tem uma perguntinha aqui, e o que fazer para manter esse equilíbrio em Lúcia? Olha que pergunta difícil essa aí. O que a gente deve fazer para manter esse equilíbrio? Primeiro, cuidar de si. Você precisa, como Aham. disse sempre no início, se acolher, né? Se acolher para poder cuidar do outro. Então, cuide de si, né? Mude a sua visão de mundo. Se for necessário, desconecte das mídias, da televisão, desse fatalismo que deixa muito mal, né? Sim, Então, sim, né? se desplugue, se tire da tomada, porque parece que nós estamos tendo a obrigatoriedade de nos manter conectados o tempo todo, né? E agora a Uhum. gente imagina, né? E começar, se não havia uma rotina, começar a pensar em instituir uma rotina, mas não a rotina que aprisiona. E eu sempre digo que a rotina, as regras da casa, ela precisa ser construída por quantas mãos existirem dentro da casa. Se é o Uhum. pai, a mãe, se é o pai e 2 filhos, então é as 6 mãos.
Se é o casal, então precisa ser a 8 e tem um filho a 6 mãos, ou a 8 mãos, ou a 10 mãos, para ver esse momento de participação, né? É a colaboratividade, né, Lúcia? Quando a gente fala em rotina, por exemplo, uma criança, por exemplo, quando vai fazer uma rotina, né? Vamos lá, senta aqui. O que você gostaria de fazer, né? A criança, deixa a criança falar, deixa a criança escrever. Você pode auxiliar, você pode lembrar isto aqui. Você não acha isso aqui importante? Você não acha isso aqui interessante? O que é que você pensa sobre isso? Dá, né? Permitir para que essa criança se expresse, para que aquela criança comece a ser o autor, né, entre aspas, desta vida, ser a protagonista de si, né? Ela precisa ter a liberdade de fazer isso. E isto é uma busca de equilíbrio, porque a rotina não é de cima para baixo, né, com a criança, nem com o adolescente. Senta aqui, filho, vamos ver o que é que o papai pode te ajudar, como a mamãe pode te ajudar. Vamos conversar sobre sua rotina. E você falou uma coisa muito interessante para aqueles que leem a Bíblia. Eu gosto muito desse texto, quando Paulo escreve a Timóteo, diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, para você cuidar do outro, você papai, você mamãe, que quer que sua família seja uma, né, busque o equilíbrio, vai ter algum desequilíbrio, porque não somos seres perfeitos, pode ter alguma situação que gere ansiedade, medo, angústia, dor, né? Calma, o mundo não acabou por isso. Você é ser humano, e ser humano vive os seus conflitos. Eu estava lendo um texto hoje do Viktor Frankl, né? Eu falei aqui, o fundador da logoterapia, e ele diz que o ser humano ele vai ter o vazio existencial. O que seria o vazio existencial? É o momento em que você está apático, você não se sente, né? Você não está bem com você mesmo. Você pode ter algum momento em que você vai não sentir prazer de viver aquele tempo, de viver aquele dia. Abrace isso. Isto vai passar. Isso. Certo? Isso é inerente à vida humana. Mas a gente sempre vai resgatar algo positivo. Algo que, assim, o que me faz viver, o que me impulsiona para a vida. São os meus filhos, é o seu casamento, é a sua família, é o seu negócio, é a sua igreja, é a sua fé. Busque sentido para a sua vida neste tempo de isolamento social. Não se esqueça disso. Eu acho que a gente está concluindo. Eu quero ler só uma citação aqui, Lúcia, me permita? Porque eu acho que a gente está caminhando para o final já. Isso, estamos sim. Pode eu vou só ler aqui, eu vou só ler o texto aqui, que diz assim, que é do Viktor Frankl, que viveu uma parte significativa do tempo isolado lá nos campos de concentração, e ele sempre buscava o sentido para continuar vivendo. Ele disse assim: no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Então, está isolado socialmente, busque alguma coisa para você ter atitude, para você estar em família e para você viver a sua vida. A vida não acabou, isto vai passar, isso é uma questão de tempo, tá bom? Nós agradecemos quem entrou depois, Anderson Veloso, Clealdo, né? Entraram outras pessoas. Nós precisamos, com certeza não se esgota, né, essa live. Quem sabe estão dizendo que precisa ser até ter outras lives aí. Olha só. Eu tô com tempo, Lúcia. Eu tô com tempo. A gente faz, porque realmente não tem... Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Everaldo, Abimael, quem mais? A própria Tayana, né? Deixa eu ver aqui, a Júnia, o Daniel, quem mais aqui?
Só tietagem aqui rapidinho. Mael, Aureliane, a Vanja, Isso! a Jade, né? Dayana, Tayana, Rogério, Abimael, muita gente legal, o Júnior, Muita gente a legal. Júnia, então, muita gente legal. Então, eu só quero, assim, enfatizando a sigla. Eu sempre gosto de pensar que nós precisamos, de uma maneira sintética, resumir tudo isso que a gente falou, que nós precisamos estabelecer conexão. O C é estabelecer conexão conosco mesmo e com os nossos queridos. Precisamos ter constância na relação e no processo de educação dos filhos. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Pode estar um caos lá fora, mas a serenidade, a paz e a tranquilidade, ela deve começar por mim, né? E nessa conexão, inclusive espiritual, a conexão espiritual que eu tenho com um ser maior, que ele é a base de tudo, de acordo... Inseparável do homem, né, Lúcia? Isso. E assim, Lúcia, o meu acolhimento neste momento, todo o meu movimento de empatia, aqueles que têm enfrentado a Covid-19, aqueles que já foram diagnosticados, eu tenho gente na minha comunidade que foi diagnosticada com Covid-19, alguns amigos, né, algumas pessoas, inclusive, que está na UTI e que estão na UTI. Então, assim, todo o meu movimento de empatia ao seu momento doloroso, ao seu momento difícil diante dessa doença, mas acredite num Deus que cuida de você, tá? Não abandone isso, não despreze isso, não abra mão. Que não tem uma fé diferente da nossa, mas busque abraçar em algo que seja significativo, que te impulsione para a vida. Seja na espiritualidade, seja na família, seja na sua prática profissional, enfim, tá bom? Lúcia, muito obrigado. Um prazer, gente. Quem ainda não conhecia, siga aí o pastor Valmir, né, o psicólogo profissional, para quem é uma pessoa de referência nossa também, né? E dizer que foi um prazer muito grande. Nós temos aí contatos, estamos aí nas mídias, estamos aí no Instagram, no Face, à disposição e queremos ajudar. Eu digo que a nossa missão é contribuir com a mudança do mundo. E a mudança social, a mudança emocional, a mudança espiritual, para que as coisas se tornem muito melhores do que são. E é isso que eu desejo. Tem um grande fã seu aqui, Lúcia. Quem é? Sabe quem é? Não. Jorge Kleber. Conhece ele? Ele tá aí. Meu abraço ao meu colega, Jorge, né? Muito obrigado também, Lúcia. Muito obrigado, gente, por você estar nos acompanhando e participar. Não dá para a gente responder todas as perguntas, porque nós temos só uma hora, mas a gente tentou aí ajudar de alguma maneira, de forma bem sintetizada, o que a gente precisa fazer nesses tempos de crise, tá bom? Um abraço a todos, queridos. Um abraço. Tchau.